Muito bem-vindos ao podcast Vínculos. Eu sou a psicóloga Michele Pires E eu sou a psicóloga Tatiane Xavier. e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: codependência. É um tema que toca em muitos relacionamentos, mas nem sempre é percebido. A codependência é quando nós tentamos agradar muito o outro, é quando nós nos envolvemos na relação de uma forma tão intensa que acabamos por tentar salvar a todo momento o outro e a nossa vida passa a girar em torno das necessidades dessa pessoa. Então, a gente tenta fazer de tudo para ajudar, ser um tomador de contas, né? E com isso a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, a gente vai vivendo a relação com uma intensidade que a gente vai ficando de lado em prol de estar atendendo a cada momento a necessidade do outro. E isso acaba trazendo muitas dificuldades para a relação, perda da identidade, né? E é muito difícil, às vezes, se perceber nessa dinâmica. E é por isso que nós estamos aqui, para falar um pouquinho e trazer uma clareza sobre a nossa maneira de funcionar e perceber aonde nós estamos falhando, não com o outro, mas onde nós estamos falhando com a gente mesmo nas relações. Então, a gente vai entender como é que se manifesta esses comportamentos codependentes, né, ao longo da nossa conversa. Geralmente, a codependência, ela se inicia na infância, onde muitas das vezes, né, Tati, a gente conhece pacientes assim, eles são privados, eles são, de alguma forma, seus relacionamentos, eles estão no lugar de cuidado, num lugar de suporte, e onde as suas necessidades, elas são deixadas de lado. Né? Um exemplo, uma criança que passa a ter a responsabilidade de cuidar do pai ou da mãe, ela entende que para ela ser amada, ela precisa abrir mão de si para cuidar do outro. Então, na vida adulta, eu acabo fazendo essa leitura também para os meus relacionamentos. Exemplo, eu via tanto os meus pais trabalhando, né? Eu via minha mãe cansada, o meu pai pouco parava em casa, tendo que lidar com as demandas da casa. Então, eu entendi que para que eu fosse amado ou amada, eu teria que não dar trabalho, me Ou fazer seja, né, visível. parece que a pessoa que vai desenvolvendo, né, esses, a gente pode dizer sintomas, né, mas é um padrão de comportamento, né, codependente, são pessoas que assumem responsabilidades muito cedo, né, são pessoas que de alguma Sim. forma elas aprendem no ambiente onde elas estão inseridas que as necessidades do outro são mais importantes do que as suas próprias necessidades. E aí quando elas vão para a vida adulta, é muito natural que elas deixem as suas necessidades de lado para que Exato. o outro seja atendido, né? O que é extremamente cansativo, né? Porque na vida adulta as pessoas precisam dar conta de si, né? Não tenho como assumir esse lugar de adulto na vida de um outro adulto. Já é tão complexo dar conta de si, imagina dar conta de si e do outro. Então, Exatamente, por isso né? que a gente acaba, como codependente, abrindo mão de si mesmo para viver e atender às necessidades do outro, né? E é uma outra fator interessante, né? É que o termo codependência ele nasce nos grupos de apoio, né? Nos alcoólicos anônimos. Então, Sim. a ideia é que quando as pessoas viram as famílias dos dependentes envolvidas nessas relações, elas, opa, não é só o dependente que tem problemas. Essa família, ela está de alguma forma inserida dentro dos comportamentos dessa pessoa que elas também acabam tendo muitos comportamentos disfuncionais. Então, começaram a se formar os grupos de apoio para as famílias dos alcoólicos, né? E essas pessoas, elas foram, né, conhecidas como codependentes. Elas não eram dependentes do vício, mas eram dependentes de salvar o dependente. Né? E essa relação de tentar salvar, de tentar ajudar, acabava minando a energia dessa pessoa, deixava ela num contexto de um cansaço emocional tão grande, né? Porque elas não conseguiam dar contas, porque é uma escolha sair de um determinado lugar, né? E
E também dentro disso que nós estamos tentando explicar, né? Só que o termo hoje, ele acabou se ampliando muito, porque não é apenas na família dos alcoólicos, de algum dependente, que se forma uma relação codependente. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa irresponsável na família, ou uma pessoa doente, uma pessoa com algum tipo de dificuldade crônica, né, que não consegue assumir responsabilidades, seja por qual motivo for, né, a criança acaba olhando aquela dinâmica, eu não posso dar trabalho nessa família, eu não posso assumir esse lugar de ser mais um peso para essa família. Então, ela começa a tentar ajudar aquele ambiente a ficar mais equilibrado. Como? Não manifestando as suas necessidades, não falando daquilo que é importante para ela, assumindo as responsabilidades dos outros, e assim vai. E conforme a gente vai crescendo, vamos para as outras relações levando os mesmos comportamentos, assumindo lugares que não nos pertencem na vida de alguém. E a gente acaba deixando, como você mesma disse, de ter o equilíbrio, né? Então, assim, se nós formos falar sobre o cuidado saudável e a codependência, é exatamente isso, porque o cuidado saudável é aquele que existe a reciprocidade. Eu consigo atender às minhas necessidades, mas eu também consigo olhar para o outro, não apenas me dedicando ao outro. Muito diferente da codependência, que é quando você está ali excessivamente olhando para as necessidades do outro o tempo todo, né? Tendo que dar conta, resolver problemas, cuidar, ajudar, dar esse suporte. Então, assim, não impondo os seus limites, porque lá atrás eu não aprendi a ter limites, eu não me dei limites, eu não tinha um ambiente saudável, seguro, se a gente puder dizer assim, né? Exatamente. Eu não me sentia segura para ser eu mesma. Então, hoje, na vida adulta, o que eu busco? A aprovação o tempo todo. Então, o codependente, ele vai estar ali vivendo, cuidando do outro, abrindo mão das suas necessidades, porque ele o tempo todo, ele deseja, ele necessita da aprovação externa. E o seu eu, né, as suas necessidades vão sendo deixadas de lado. Então, isso acaba criando um desequilíbrio dentro das relações e um sofrimento emocional muito grande. Sim, exatamente, né? E quando a gente fala, né, dessa diferença entre a dependência, né, a relação saudável e a codependência, é muito importante a gente falar sobre limites, né? Porque toda relação saudável, ela precisa que os limites sejam estabelecidos, né? Até onde eu vou, até onde é importante que eu vá e que eu recue também. E quando a gente fala, né, dos limites na relação codependente, eles estão extremamente bagunçados, porque não existe. A pessoa está o tempo todo ultrapassando os seus próprios limites em prol de alguma forma, fazer algo pelo outro. E da onde é que isso vem, né? Por que é tão difícil estabelecer limites? Porque essa pessoa, ela aprendeu que quando ela estabelece limites, ela está sendo egoísta. Que quando ela diz um não, ela está sendo egoísta. Então, se a gente pudesse entender o porquê da dificuldade, né, de às vezes colocar um limite, é porque lá no seu íntimo a sensação de estar sendo egoísta está muito presente. E uma outra questão também é porque ela tem medo de retaliação, de abandono, né? Ela se sente culpada de alguma forma, né? Uma frase que eu costumo dizer muito, que está muito presente nisso, mas não custa nada, né? Então, esse não custa nada, ele está sempre permeando as relações. Mas é só mais um pouco, né? Eu só vou até aqui. E, na verdade, às vezes a pessoa está querendo dizer não, mas ela fica com medo de gerar conflito na relação, ela fica com medo de alguma forma parecer que ela não é suficiente, o outro deixá-la, né? Então, está sempre com esses sentimentos de abandono, rejeição, não aceitação, culpa, medo de se sentir egoísta, e aí isso acaba gerando uma bagunça interna tão grande que a pessoa acaba se perdendo de si mesma. Sim. E a questão da não aprovação, né? Exatamente. Não apenas do abandono, mas de não ser aprovada naquele contexto. E falando sobre isso, né? A codependência, ela mina a autoestima e apaga a sua identidade. Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque
ela mina profundamente porque você se perde. Porque a sua realidade é acreditar na aprovação do outro. Então você fica num paradoxo. Porque como é que eu faço para agradar o outro se a minha necessidade é X, Y? E aí, como é que eu faço? Porque nem sempre a necessidade do outro é a minha. E se eu sempre abro mão da minha necessidade, como é que eu vou ter a aprovação do outro? Então, isso se torna um grande problema ali para a pessoa, né? Uma confusão. Porque para que ela seja amada, para ela ter esse nível de merecimento, ela precisa ser aprovada. Então, assim, e a identidade, ela se fragiliza por quê? Porque eu tenho valores, porque eu tenho desejos, porque eu tenho as minhas necessidades. Então, assim, exercer sempre o papel de atenção do outro me deixa de lado, faz com que eu me esqueça, com que eu, de fato, viva quem eu sou. Né? Então, eu acabo comprometendo a minha história de viver uma vida plena e saudável, né? Em outras palavras, a gente pode falar que a codependência ela cria, né, dentro das relações, uma expectativa sempre pelo olhar do outro, nunca pelo que realmente eu sinto. Então, eu tenho uma frase que eu coloco aqui que você nunca é quem você realmente é. Você é sempre quem você gostaria que o outro fosse. Então, é uma frase muito pesada, porque assim, eu abro mão de mim em relação ao outro, então eu me perco dentro de mim mesma. Tá? E essa frase ela é muito impactante, né? Porque eu vivo isso em função do que eu quero que aquela pessoa se torne. Não é nem de quem ela é do que eu quero que ela se torne. Eu quero que ela se torne mais responsável, eu quero que ela me ame mais, eu quero que ela cumpra com as responsabilidades que ela tem. Então eu fico projetando essa pessoa no futuro e fico tentando salvar ela no presente com Exato. todas as minhas forças, com toda a minha energia, para de alguma forma ela consiga ser tudo que eu vejo nela. Né? E, em contrapartida, eu vou me deixando de lado e vou me afundando nessa expectativa que eu crio sobre o outro. Né? É muito desequilíbrio que acontece nisso tudo, né? Porque a pessoa está tomando conta dela mesma, né? O codependente está tomando conta dessa pessoa, que toma conta dela mesma, e não tem ninguém tomando conta do codependente. Então, é uma sensação de estar sozinho o tempo todo. De vazio, né? De vazio e que não tem ninguém atento, que esteja verdadeiramente sintonizado com as minhas verdadeiras necessidades e sentimentos. Eu estou sempre sozinha. Eu sempre me sinto sozinha. Por quê? Porque eu nunca me atendo, né? Então, se eu atendo sempre você, dificilmente você vai olhar para mim. Né? Então, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. E acho até que a gente pode falar um pouco mais sobre como é que funciona isso dentro das amizades, dos vínculos familiares, dos relacionamentos amorosos. Se a gente pudesse separar uma palavra que gira em torno do codependente, essa palavra é controle. Tá? Só que não é um controle assim, porque simplesmente eu quero ter o controle da vida de alguém. É o controle do bonzinho, sabe? É a pessoa boazinha que faz de tudo pelo bem do outro, ela está fazendo, planejando, articulando as coisas para tudo ficar bem, para que para que os conflitos sejam minados, para que o outro fique bem, né? Ele é um planejador da vida alheia. Só que com esse planejamento, nem sempre está no planejamento da pessoa que ele está controlando, né? A pessoa está tendo os próprios planos, né? E ela está ali tentando controlar. Existe, né, um termo, né, que a gente fala da tríade que sustenta a codependência, que tem uma dinâmica, né, de um triângulo, né, a tríade com 3 pontas que, de alguma forma, fazem referência a esse comportamento, né, que é o salvador,
Depois tem a vítima e o perseguidor. Então, nas relações, esse comportamento se manifesta exatamente assim. Então, enquanto eu estou no modo de salvar, eu sou o salvador, eu sinto uma misericórdia, uma pena, uma compaixão em excesso. Tá? Eu olho para a necessidade do outro, às vezes eu até me antecipo a ela na tentativa de que o outro fique bem. Né? Só que depois eu percebo que essa pessoa está conta da vida dela, ela tá fazendo o que ela quer. Eu fingi tudo, eu me doei, eu abri mão, e a pessoa, no final das contas, fez o que ela quis. Ingrata, né? Ingrata. E aí eu viro vítima. Puxa vida, ninguém olha pra mim. Como assim ela fez isso depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu doei? E aí, depois eu saio da vítima e o sentimento ali da vítima é do indignado, sabe? E ao mesmo tempo uma autocomiseração, como se ninguém olha para as minhas necessidades, né? E depois eu vou para o perseguidor, sabe? Onde eu critico, eu fico com raiva, eu de alguma forma não quero mais saber dessa pessoa e fico ali naquela crítica elevada o tempo todo. Sim. E depois acontece qualquer coisa, eu volto para o Salvador de novo. Então é uma dinâmica que ela não para de girar e cada hora eu estou numa ponta desse funcionamento. E qual é o nosso desafio? É perceber essa dinâmica acontecendo em nós, para que de alguma forma eu me tire desse lugar, seja de salvador, seja de vítima e seja desse perseguidor, porque todas as pontas desse funcionamento elas são prejudiciais. Nenhuma delas funcionam, né? Um exemplo, né, para isso ficar claro, assim, uma metáfora, é como se eu estivesse aprendendo a nadar e tem ali um monte de gente na piscina comigo e eu tenho essas três boias, sabe? Do salvador, da vítima e do perseguidor. E aí, quando eu tô tentando ali, enquanto eu tô tentando aprender o meu processo, eu vejo que tem outra pessoa se afogando. E aí eu vou lá com a minha boia de salvador e ajudo ela, né? Mas eu percebo que tá todo mundo aprendendo a nadar e eu não tô. E aí eu entro nesse processo de vítima e eu tento me segurar a qualquer pessoa que está ali para, de alguma forma, nossa, eu estou me afogando, ninguém me ajuda? Como assim? Né? E depois eu olho que está todo mundo também preocupado com seu próprio processo e aí eu fico, também não quero mais saber de ninguém, sabe? Olha só como é que ele está fazendo. Aí começa a criticar todo mundo e com raiva, né? E o nosso desafio é focar nos nossos próprios braços, nas nossas próprias pernas, no nosso processo, sabe? Sim. Eu posso aprender a nadar e eu posso me salvar para não morrer afogado, dependendo que alguém venha me salvar e nem também estar desesperado com o próprio processo do outro, né? Então, perceber isso nas relações, onde é que eu entro nesses modos de controlar, onde eu entro nesse modo de me fazer de vítima depois, de não querer saber de mais ninguém, começar a criticar todo mundo, vai fazer diferença, porque eu não tenho como assumir um lugar na vida de ninguém, um lugar que não me pertence. Tá? Então, abrir mão disso, seja nas relações familiares, né? Eu costumo dizer que nas relações familiares, o codependente é aquele super responsável, né? É o forte que dá conta de tudo, sabe? Que leva tudo nas costas. É a pessoa que a gente sabe que ela vai fazer, ela vai dar conta. Só que isso é extremamente cansativo, seja em qual relação for, numa relação afetiva, numa relação familiar, nas amizades, é saber que cada um tem condições de dar conta da própria vida, né? E quando a gente abre esse espaço, até dá um alívio, sabe? Porque eu vejo que as pessoas elas conseguem. E viver a nossa vida, ela já dá tanto trabalho, né? Viver a vida do outro se torna imensamente pesado. E eu diria até impossível, né? Sim, é impossível, porque eu tô, como eu falei, assumindo um lugar que não me pertence. Você né? adoece. Você adoece e você responsabiliza até mesmo o outro por você ter aberto mão de você para resolver o problema do outro, que muitas das vezes, nesse lugar de codependência, ele não pediu. Exatamente. Foi o que você falou, você se antecipa. Ah, não, exemplo. Você está falando sobre isso, e eu lembrei exatamente de um paciente que ele sempre abria mão. Exemplo, eu tenho um compromisso hoje. Se chegasse o irmão, o cunhado, e falasse assim: eu preciso de fazer tal coisa. Ele simplesmente não falava nada sobre o compromisso dele e ia fazer o que o cunhado ou o irmão tinha mencionado.
E se antecipa a necessidade do outro sem o outro nem pedir. Exato. E aí, quando dava errado ou a pessoa desistia, ele ficava muito chateado e jogava na cara dessas pessoas que não sabiam de absolutamente nada do que estava acontecendo e falava: mas por que você não falou que você tinha um compromisso? Porque aí eu via com outra pessoa. Então, a dificuldade em dizer não, né? A dificuldade realmente de estar ali presente, se fazendo presente na vida da outra pessoa, para quê? Para ser amada, para ser aceita, para ser aprovada. Uma coisa que eu ouço muito no consultório, né, é a pessoa chamando o outro de ingrato, né? Nossa, fulano é um ingrato, porque eu fiz de tudo, né? Eu abri mão e a pessoa acabou depois fazendo o que ela quis fazer, né? Então, às vezes, a gente precisa, claro, existem algumas pessoas que podem até ser ingratas mesmo, mas até onde eu estou ultrapassando, né? Um espaço que de alguma forma não precisava. Então cabe, né, eu olhar e de alguma forma começar a estabelecer limites. Limites para quem? Para o outro? Não. O limite precisa ser para mim. Porque às vezes a gente fica naquele discurso de que o outro também é tão sem noção, né? O outro deveria fazer assim, deveria. Lembra que eu falei do controle? Eu estou tentando controlar o outro com uma lista de deverias de como é que ele tem que funcionar. Quando, na verdade, eu só posso ter essa lista para mim mesmo, mas não com uma lista de deveria, e sim uma lista do que eu quero. Quais são as minhas necessidades, o que eu quero, o que é importante para mim hoje, o que é prioridade, o que não é. Porque quando eu priorizo a vida do outro, eu, de alguma forma, não tenho prioridade nenhuma, porque o outro tem as suas próprias prioridades. Sim. E dentro da codependência, né, é muito complexo a gente falar sobre cura, porque a gente não elimina a codependência, a gente fortalece a nossa autoestima. Exato. A gente se coloca no lugar o quê? De prioridade. A gente transforma as nossas emoções, a gente regula, né, os nossos comportamentos para que a gente se coloque nesse lugar de importância dentro dos contextos de família, de relacionamento, de amizade e até mesmo profissionais, porque se a gente for continuar falando sobre isso, como é que eu digo não para o meu chefe? Na verdade, os codependentes, eles são excelentes funcionários, né? Porque ele está o tempo todo, né? Ele se antecipa à necessidade da empresa, do patrão. Ele está sempre fazendo mais do que é pedido. Exato. Eles são excelentes funcionários, mas, de novo, eu digo, né? Repito aquela dinâmica, né? Da tríade aí, salvador, vítima, perseguidor. Então, se eu estou fazendo qualquer coisa para o outro que atropela as minhas necessidades, isso acaba sendo disfuncional. Sim. Então, assim, como eu venho falando, né, dessa questão da cura, eliminar a codependência, criar padrões, restabelecer a autoestima, isso já vai te ajudar muito nesse processo. Aprender a dar limites saudáveis, para quem for. Primeiro eu, né? Eu sempre falo para os meus pacientes na clínica que a terapia ela nos coloca num lugar, muitas das vezes, de individualidade, de egoísmo, porque assim, primeiro eu, o que eu estou sentindo? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? O que me gera fazer isso? Então, quando a gente fala sobre a cura na codependência, a gente está se colocando num lugar de prioridade. Eu me priorizo dentro desse processo e, se for possível, eu vou fazer, né? Então, assim, aprender a estabelecer limites, de fato, para você dizer não, para você dizer sim, para tudo. E eu sempre falo também que sair desse processo, sair desse lugar de codependência, dá muito trabalho, gera dor, né? Porque você vai impor limites e você já tem um padrão de que você faz. E aí você vai se colocar num lugar de que agora você vai pensar, você vai se colocar num lugar de questionamento se realmente você deve ter esse comportamento, se você deve ter essa ação, se você deve sim ajudar o outro. Então, é um lugar de dor,
Porém, é um lugar que vai valer a pena, porque você vai passar a ter relacionamentos mais saudáveis, mais leves, e onde você vai colocar como prioridade os seus desejos e as suas necessidades. É como se fosse um eu existo na relação, né? Exato, eu existo, né? Exato. Eu tô aqui. No livro, né, do Codependência Nunca Mais, tem uma frase bem bacana, né? Que a autora coloca assim, que quando você passa a deixar o outro de lado e cuida de si mesmo, você vai ver o que acontece. Que é cada um cuidando dos seus próprios problemas. E aí ela fala de um jeito bem interessante, que ela faz assim, olha que grande plano, cada um cuidando da própria vida, né? E é isso, né? E tem que ser assim, porque enquanto somos adultos, nós precisamos da autorresponsabilidade. Então, se eu me responsabilizo por aquilo que é responsabilidade do outro, eu estou tomando na vida dele um lugar de adulto que só a ele pertence, né? Então, sair desse lugar me ajuda a olhar para a minha própria vida, para as minhas próprias necessidades, e sim, né? Isso é um caminho, né, do que a gente chama de cura na terapia, que eu não sou mais dominada por aquilo que antes me dominava. Então, antes eu era dominada por esse padrão de comportamento que nem eu mesma entendia, e agora aquilo que me domina, eu consigo ter a percepção, eu consigo identificar e consigo traçar uma outra rota para não ficar refém desse comportamento que, no final das contas, não ajuda ninguém, porque o irresponsável continua sendo irresponsável, a pessoa que não cuida de si continua não cuidando de si, e fica ali apenas a pessoa sobrecarregada tentando equilibrar a vida de todo mundo e que, na verdade, não consegue. Você reforça o comportamento do irresponsável. Exatamente. Você reforça o comportamento da pessoa que não cuida de si, porque assim, a Tati vai dar conta. Ela resolve para mim, né? Então, e você, que é a pessoa responsável dentro dessa relação, porque tem esse ponto, tem essa fragilidade no seu eu, você se sobrecarrega e adoece a sua psique. Você fica doente, tentando salvar o outro o tempo todo. E eu entendo que a terapia ela tem um papel fundamental dentro das relações desse codependente e também nos grupos de apoio. Porque o codependente, eu entendo que ele tem essa dificuldade até mesmo de enxergar o externo, porque ele se vê ali como o fazedor, né? O provedor, o curador, o que não deixa o outro entrar em tomador desagrado. de conta, né? Exato. Então, assim, vamos falar um pouco sobre essa questão da terapia e dos grupos de apoio para esse padrão de comportamento. A terapia ela é fundamental para que a pessoa consiga enxergar de onde vem essa necessidade de agradar, né? Então, como foi falado no início, a gente vem, às vezes, de ambientes familiares tão disfuncionais que a gente aprende que a gente só é amado se. A gente aprende que o amor é condicional. Eu só sou amado se eu estiver dentro do padrão que aquela dinâmica ela é aceitável para aquela dinâmica. Então, eu vou começando a moldar os meus gostos, os meus desejos, as minhas necessidades na aprovação do outro, né? Naquilo que vai deixar o outro feliz, né? Eu costumo dizer que o codependente, ele tem ele é ávido, né, por agradar. Ele tem uma necessidade disfuncional, é claro, né, de alguma forma fazer com que os outros fiquem o tempo todo com as suas emoções reguladas. Eu não posso desregular o emocional do outro, eu não posso fazer nada ou falar nada que gere um conflito que vai deixar o outro desconfortável. Então, a terapia ela é fundamental para que você perceba esse padrão, para que você, olha, gente, de onde vem isso, né? Aonde está a origem desses comportamentos, desses pensamentos, de que se eu não estiver dentro desse padrão aqui, eu estou desagradando. Então, a terapia ela ajuda a olhar para a nossa própria história de vida, sabe? E, de alguma forma, ser para nós, hoje, o adulto que nós não tivemos na nossa história. Exato. Porque quando eu não assumo esse lugar, eu acabo reproduzindo tudo aquilo que eu vivi, que foi ruim, que foi pesado. Só que hoje eu não sou mais uma criança. Exato. Hoje eu não tenho mais 6, 7, 10 anos. E como adulto, quem é que eu estou sendo para mim hoje? Qual é o tipo de pessoa que eu quero, né, ser
na minha história para quando eu me olho para o futuro, né? Então, fazer essa mudança, ela é essencial, mas eu só faço essa mudança quando eu olho para trás. Eu não tenho como não olhar para o meu passado, né? Eu costumo dizer que esse processo é como se fosse dirigir, né? Ninguém dirige olhando para o retrovisor, mas a gente precisa olhar para o retrovisor para seguir em frente, né? Então, tem pessoas que às vezes, se pudessem, elas trancariam aí o seu passado, a sua história num quarto escuro e jogaria a chave fora. Mas tem um momento que a gente precisa, sabe, ter a coragem de abrir essa porta, encarar as nossas mazelas, as nossas angústias, as nossas sombras, né? E de alguma forma fazer o que é possível para nos tirar desse lugar, né? Então, a terapia ela vai funcionar, né, nesse lugar de ajudar nesse processo de olhar para a própria história de vida. E pode falar. E entender que eu posso ser amada por quem eu sou, com a história que eu carrego. Não pelo que eu faço, né? Exato. Porque o codependente, ele sente que ele é amado pelo que ele faz e não por quem ele é, né? E o amor saudável, ele é uma escolha, não um sacrifício. Inclusive, né, eu trabalho com a terapia do esquema, né, e a terapia do esquema, a codependência, ela está relacionada ao esquema de autossacrifício, né? O que é isso? É uma crença profundamente arraigada que faz com que eu o tempo todo esteja me sacrificando pelo outro, né? E aí eu faço isso por parentes, né, pessoas que têm um vínculo ali extremamente próximo e até por desconhecidos, né? Eu tô falando isso, eu lembrei de uma fala, né, de uma pessoa que ela disse que ela estava com o dinheiro da passagem, e aí passou um vendedor ambulante vendendo os bombons, né? E ela não conseguiu dizer não. Ela pagou o bombom, porque ele ficou ali insistindo, né? Com o único dinheiro que ela tinha, e ela foi para casa a pé, porque ela não tinha dinheiro para voltar, né? Então, assim, às vezes até com desconhecidos, a gente entra nesse padrão de comportamento que só me faz mal, porque no final das contas eu não fiz o que eu queria, eu não precisava de um bombom naquele momento, eu precisava ir para casa, né? Mas de uma condução. Abrir mão, sabe? E se a gente faz isso do meu conforto. Do meu conforto, né? Isso é extremamente eu abro mão do meu conforto para agradar o desconhecido. E só que a gente faz isso com qualquer pessoa, né? E o nosso desafio, e aí entra a terapia, é olhar, porque tem pessoas, né, que acham isso até normal, e elas acham isso um dom, sabe? Algo grandioso, porque elas são tão capazes de abrir mão de si pelo outro, que consideram uma das suas maiores qualidades. Então, a gente precisa entender na vida o que é equilíbrio, né? Porque até água demais afoga, né? Então, a gente precisa entender que ou eu dou tudo ou eu não dou nada, a gente precisa ter o equilíbrio, os extremos, né? Os extremos, né? Eu sempre falo muito isso na terapia, né? Que todo extremo, ele tem um abismo, né? E a gente precisa sair dos extremos que nos levam para o abismo e procurar na nossa vida o equilíbrio que tem a ver comigo, porque para algumas pessoas o equilíbrio vai ser lá entre 8 e 80, o equilíbrio vai ser 40, para outro vai ser 44, 42, só que eu só consigo definir isso quando eu olho para mim, para minha história, para as minhas necessidades, para os meus gostos, para as minhas preferências e estabeleço até onde eu vou para o outro e até onde eu permito que o outro venha até mim, né? E isso parece que não, né? Mas salva as relações, tá? Porque a gente acha que não, que eu só vou salvar a relação quando eu estou totalmente disponível, né? E não é verdade, porque relações funcionais, relações que funcionam, elas precisam que limites sejam estabelecidos, tá? E a terapia vai ser esse lugar, né? De ajudar a pessoa a ter essa clareza, né? Que às vezes não tem nem clareza. Eu faço isso há tanto tempo desse jeito que eu acho que essa é a única maneira e a melhor maneira também. E acredita que não pode mudar. Acredita que eu sou assim. Eu nasci assim. É o meu dom, como você falou. Mas não, a gente está falando de um padrão de comportamento. E um padrão de comportamento adoecido. Exatamente. Então, eu entendo que hoje esse nosso papo aqui, ele vem trazer a lucidez para milhares de pessoas. Porque eu passo a enxergar que eu ser boazinha não é porque eu sou apenas boazinha, mas porque eu tenho um comportamento disfuncional, uma psique adoecida e que eu preciso de ajuda.
Exatamente, né? E tem um outro livro, né, que se chama A Síndrome da Boazinha, que é um livro excelente, né? Bem conhecido até. Bem conhecido, né? E o que é a Síndrome da Boazinha? É o codependente, é a pessoa que tem o esquema de autossacrifício. São 3 nomenclaturas diferentes para definir um mesmo padrão de comportamento adoecedor e que só mina a minha identidade, né? Sim. Então, como eu disse, a terapia é esse lugar que a gente vai, de alguma forma, aprender a olhar para nós mesmos. E o grupo de apoio, ele vai ajudar ali no compartilhamento, de entender que eu não estou sozinha, que tem outras pessoas que também vivenciam histórias parecidas com a minha. Vou encontrar um suporte, né? Não apenas um ouvido de escuta, mas eu também vou estar escutando outras pessoas. Geralmente, os grupos de apoio têm um momento que eles passam para que você tenha um padrinho, um parceiro de prestação de contas. Então, esse lugar também onde eu vou estar aberto a desenvolver relações mais saudáveis, né? Eu gosto muito de um texto bíblico que diz, né, que é melhor ser 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Ai, porém, de quem estiver só, porque caindo, não haverá quem o levante. Então, quando a gente, de alguma forma, se permite ter pessoas na nossa vida que vai nos ajudar a compreender o que é relação mais saudável, onde eu tenho alguém que vai me levantar também, não sou só apenas eu que estou nesse lugar de estar levantando todo mundo, ou pior, sendo responsável por não deixar ninguém cair, né? Acaba sendo muito difícil. Então, os grupos de apoio ele me ajuda a desenvolver relações mais saudáveis, ele me dá um lugar de escuta aberta, que é onde vão ter pessoas que estão ali ouvindo a minha angústia, a minha dor, e também me dando o suporte que eu preciso nesse processo. O amor saudável, ele é leve. Ele não é algo aterrorizante, ele não tem que ser algo pesado para você. Então, que essas palavras, né, que nós colocamos aqui hoje nesse podcast, possa trazer e fazer com que você tenha movimento, né, que você busque ajuda, que você entenda que padrões comportamentais eles podem ser modificados a todo tempo. Ah, Michele, mas eu tenho 50 anos. Que bom, você está vivo, você está respirando. Então, existe possibilidade para você que está ouvindo, que ouviu, chegou até aqui com a gente, né? Falando sobre esse padrão comportamental tão adoecido. Eu vou deixar aqui para vocês, né, que a gente está chegando aqui para a nossa reta final, né, 2 orientações que são muito importantes para que você comece a romper esse padrão de comportamento, né? O primeiro, você estabelecer pequenos limites. Todos os dias, a todo tempo, a todo instante. Por quê? Você já se adaptou a pensar desta forma. Então, hoje, o seu desafio é romper esse padrão, esse pensamento. Então, começando a impor pequenos limites diários. Se eu posso dizer não em determinadas situações, eu vou dizer, tendo a consciência de que você vai sofrer, vai ser doloroso, mas vai ser necessário para a sua saúde emocional. E não menos importante é resgatar a sua identidade, a sua autoestima, criando o quê? Hobbies, buscando ou resgatando projetos, identificando que você é um indivíduo, você é uma pessoa, você tem desejos, você tem valores, você tem vontades e que esses desejos, essas vontades, elas podem sim ser colocadas em prática. Então, assim, você vai muito além da demanda do outro, da aprovação do outro, né? Então, eu deixo essas 2 dicas para vocês iniciarem esse passo rompendo a codependência. E é interessante, né, que a gente não precisa se perder para amar, né? É possível Exato. cuidar do outro sem se anular. E entender isso faz toda a diferença, né? Então, olhar para si mesmo, entender quais são seus gostos, preferências, necessidades, perguntar para si o que eu quero, né? Do que eu preciso neste momento. E ser a pessoa que vai atender essa necessidade, ela é fundamental. Exato.
Então, mudar não é fácil, mas é possível. E se amar, se priorizar, se colocar neste lugar. Sempre, sempre se perguntando: eu devo fazer? E olhar para dentro de si, lembrando que você é um indivíduo. Então, pessoal, estamos chegando aqui na nossa reta final. Tati, foi maravilhoso, foi desafiador, mas nós conseguimos. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês, porque foi algo que para a gente foi muito, muito bacana de fazer. Muito desafiador, como eu falei antes, porque eu coloco mais uma vez desafiador, porque foi mesmo. E estamos aqui para poder ajudar vocês. Deixem as suas perguntas, já coloca aqui, já ativa o sininho, já segue o nosso canal. Teremos todo sábado um podcast diferente, com um tema diferente. Então já deixa aqui, né? Já segue e vem com a gente.